Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os ciclos termodinâmicos. Hoje aqui, como eu estou mostrando para vocês, nós vamos estudar o segundo ciclo padrão a ar que nós temos aqui. Primeiramente nós falamos na aula anterior sobre o ciclo de Otto. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês conseguirem acompanhar bem e verem bem a diferença. A aula de hoje é sobre o ciclo de diesel, certo? Então, como nós falamos que o ciclo de Otto ele está relacionado com aqueles com motores movidos ao etanol e à gasolina, aqui no ciclo de diesel nós vamos utilizar aquele belo combustível que nós já conhecemos, que é o diesel também. Mas não é só a mudança no combustível que nós utilizamos dentro do motor. Existem algumas diferenças em operação e nos processos que vão acontecer. E tudo isso eu vou falar aqui na aula de hoje e também com outros assuntos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então aqui na aula de hoje o que nós vamos aprender? Nós vamos falar sobre os processos principais envolvendo o ciclo de diesel, certo? Então eu vou falar também sobre as principais mudanças com relação ao ciclo de Otto. Os dois têm umas pequenas peculiaridades que vão fazer uma enorme diferença no funcionamento deles, certo? Eu vou mostrar para vocês as equações de cada um dos processos que vão envolver. São novamente 4 processos que eu vou falar para vocês e eu vou ensinar o equacionamento em cada um dos processos, certo? E para exemplificar todas essas ferramentas que eu vou ensinar para vocês aqui agora, eu vou mostrar um exercício para vocês. E esse exercício ele vai ser muito importante para vocês verem principalmente a maior diferença entre os dois ciclos, o ciclo de Otto e o ciclo de diesel. Vai ser um exercício muito parecido com o que eu fiz na aula anterior, com os mesmos dados iniciais, mesma relação de compressão, pressões iniciais, temperaturas iniciais, e vocês vão ver que a diferença entre os dois rendimentos a partir da utilização de um motor num ciclo de diesel e um ciclo de Otto. Na aula anterior eu já mostrei para vocês algumas das vantagens do ciclo de Otto em relação ao ciclo de diesel e algumas vantagens do ciclo diesel em relação ao ciclo Otto. Se você não lembra, se você não assistiu, por favor confere lá antes, que uma das vantagens do ciclo de diesel que eu mostrei na aula anterior para vocês vai ser mostrada nesse exercício que eu vou fazer para vocês depois. Mas inicialmente vamos fazer uma introdução aqui sobre o funcionamento do ciclo de diesel. O ciclo de diesel ele também é um ciclo ideal baseado a ar, lembrando que um ciclo ideal é aquele em que nós não consideramos perdas de pressão, perdas de calor, trocas de energia nas tubulações, então nós consideramos também ciclos reversíveis, tudo isso para facilitar o nosso entendimento e em muitos casos essas aproximações elas são condizentes com a realidade, certo? Então elas apresentam aproximações muito interessantes que nós podemos utilizar em alguma modelagem de algum equipamento, em algum projeto que nós estivermos fazendo, certo? Então por isso que nós estudamos muito os ciclos ideais, mas é importante saber que eles não são completamente, eles não demonstram completamente a realidade do funcionamento desse equipamento. Certo? Então, e é importante saber também que, a partir de como o nome diz, o ciclo de diesel ele está relacionado a motores que funcionam com compressão, certo? Diferentemente de como acontecia no ciclo de Otto, onde o combustível ele é acionado, ele entra em ignição a partir de uma centelha, aqui no ciclo de diesel vai ser o contrário. O combustível ele vai sofrer ignição a partir da combustão, certo? Que vai causar o detonamento do combustível, fazendo com que ele entre em ignição e ele continue o funcionamento dele, certo? E aqui da mesma forma que no ciclo de Otto, nós vamos ter os 4 estágios de funcionamento. Nós vamos ter a ignição, a admissão da mistura ar-combustível no primeiro estágio, certo? Tendo aquela expansão que acontece na câmara, depois eu vou falar mais com detalhes para vocês. O segundo estágio vai ser a compressão de toda essa mistura, certo? O terceiro estágio vai ser a combustão dessa mistura, como eu falei para vocês, não vai ter o centelhamento, mas sim essa compressão vai fazer com que ocorra a ignição do combustível e vai ser esse estágio da combustão onde nós acrescentamos calor na nossa mistura, certo? E o quarto e último estágio vai ser o escape de todo esse combustível que sofreu a combustão para que se inicie novamente o ciclo e assim funcione até a gente desligar o motor, certo? Vale lembrar que o ciclo de diesel
diesel, ele tem esse nome não é porque ele utiliza o combustível diesel, mas sim porque ele foi desenvolvido e idealizado por um pesquisador que possui o sobrenome diesel. Da mesma forma que o ciclo de Otto, ele tem o sobrenome do pesquisador e inventor Otto, o ciclo de diesel ele foi desenvolvido por diesel. Então aqui agora vamos falar sobre os equacionamentos de cada um desses 4 processos que eu falei para vocês, certo? Então o primeiro processo que nós temos aqui, e é o processo muito parecido com o do ciclo de Otto, vai ser a compressão isoentrópica da mistura, certo? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma mistura ar e combustível e ela vai sofrer uma compressão, certo? O que é uma compressão? A redução do volume, certo? E essa compressão ela vai acontecer de forma isoentrópica, ou seja, a entropia no estado inicial vai ser igual à entropia no estado final. E quando que isso acontece? Vocês podem me perguntar para mim. Isso acontece quando o processo ele é adiabático, ou seja, não tem a troca de calor, e o processo é reversível, ou seja, não vai ter entropia gerada. Então, se essas duas condições elas estão sendo satisfeitas, então eu posso falar que um processo ele é isoentrópico. Mostrando isso aqui nos diagramas PV e TS, como eu estou mostrando aqui para vocês, se a gente sair de um ponto 1 com um volume alto para um volume 2 comprimido, ou seja, com um volume reduzido, nós vamos ter esse caminho aqui dentro do diagrama PV. Então nós temos um volume alto aqui no ponto 1 e a gente vai chegar no ponto 2 a partir da compressão. Lembrando que isso vai acontecer com a entropia constante. E essa entropia constante, ela vai ser mostrada aqui no diagrama TS, onde a partir do ponto 1 até o 2, nós vamos ter uma linha reta vertical, certo? Dois fatos interessantes nós podemos encontrar aqui nessa compressão. A pressão, ela vai aumentar, certo? Então, a partir do momento em que nós comprimimos uma mistura, a pressão, como já esperado, ela vai aumentar. Certo? Igualmente com a temperatura. Então, em processo de compressão, nós podemos esperar que a pressão e a temperatura aumente, a não ser que eu fale aqui para vocês que uma delas vai ser mantida constante, certo? Então, ou elas são elevadas ou elas são mantidas constantes. Igualmente ao que vai acontecer nesse segundo processo aqui, que é a maior diferença do ciclo de Otto para o ciclo de diesel. Aqui vai acontecer a combustão da mistura, certo? Então, a partir da compressão de toda aquela mistura ar-combustível, o combustível vai entrar em combustão, fazendo com que nós acrescentemos calor nessa mistura dentro do nosso cilindro e vai fazer com que aquela energia interna aumente. Só que diferentemente de como acontecia no ciclo de Otto, onde isso acontecia com volume constante, aqui no ciclo de diesel isso não vai acontecer. Essa transformação vai acontecer com a pressão constante, por isso que nós falamos que ela é uma transformação, uma combustão isobárica, certo? Então aqui, como mostrado no diagrama PV, nós vemos que a pressão no ponto 2 até o ponto 3, ela é constante, certo? Com um aumento do volume, porque nesse caso nós não vamos ter uma transformação com volume constante. O volume ele vai se expandir a partir dessa explosão. A explosão joga o cilindro longe, fazendo com que o volume aumente. E o que acontece com a temperatura? Da mesma forma que no ciclo de Otto, a temperatura vai se elevar muito, certo? Então a gente pode esperar que com a explosão essa temperatura ela vai aumentar, certo? Só que com a pressão constante. E como nós estamos inserindo calor na nossa mistura, a gente também espera que a entropia vá aumentar, da mesma forma que mostrando aqui no diagrama TS. Certo? Então nós temos um aumento do volume à pressão constante e com o acréscimo de calor, e nós temos um aumento da temperatura juntamente com o aumento da entropia, certo? O segundo processo é muito parecido com o que acontece no ciclo de Otto. Nós vamos ter uma expansão isoentrópica, certo? Então, uma expansão, nós vamos sair de um volume inicial inferior e nós vamos aumentar esse volume, certo? Então, no diagrama PV, nós vamos ter o aumento do volume. Lembrando que esse aumento de volume está sempre relacionado inversamente com o que acontece quando nós comprimimos. Quando nós aumentamos o volume, nós esperamos que a temperatura e a pressão elas vão ser reduzidas. Da mesma forma que nós estamos mostrando aqui no diagrama PV. Então, a pressão ela vai ser reduzida. Da mesma forma que a temperatura, mostrando aqui no diagrama S.
Só que como eu falei para vocês que é uma expansão isoentrópica, então ela vai ser em uma linha reta vertical. Então nós temos a redução da temperatura, a redução da pressão e também com o aumento do volume. Certo? Então o quarto e último estágio, como eu falei anteriormente para vocês, é a rejeição de calor, juntamente com toda essa mistura ar-combustível que já entraram em combustão. Nós vamos ter então a rejeição de calor, ou seja, aquele calor que entrou não vai sair totalmente, mas ele vai sair na forma de calor, certo? Então, se nós temos a rejeição de calor, e isso vai acontecer com o volume constante, assim como eu estou mostrando aqui para vocês no processo de 4 até 1. E isso acontece da mesma forma aqui no diagrama, no ciclo de Otto, certo? Então, se nós vamos ter uma queda na pressão, nós esperamos que nós vamos ter uma queda na temperatura também, a volume constante, e como nós temos um processo de eliminação de calor do nosso processo, nós vamos ter uma redução na entropia, certo? Então, esse é a demonstração de todos os processos de um ciclo de diesel no diagrama PV e no diagrama TS, certo? Então aqui agora eu vou mostrar o equacionamento para vocês de todos esses processos que eu mostrei para vocês. Em todos eles eu falei o que acontece. Eu falei se o processo ele é reversível, eu falei se o processo ele acontece a volume constante ou a pressão constante, ou se ele é isoentrópico. Então tudo isso vai tender e vai servir de ferramentas para que nós consigamos modelar todo esse ciclo, certo? Então no processo 1 até 2, como nós estamos falando de um processo isoentrópico, nós podemos utilizar a seguinte equação para relacionar a temperatura e o volume, aonde ele vai ser função do valor K. E esse K relaciona o Cp e o Cv do ar, certo? Relacionando a temperatura e o volume, nós também podemos relacionar a pressão com o volume, aonde anteriormente, quando a gente relacionava o volume à temperatura, a gente relacionava o expoente elevado a K-1, sendo que aqui ele é elevado a K. E essa função, essas duas equações nós só podemos utilizar em processos reversíveis e isoentrópicos, certo? Então, nós podemos esperar que isso nós vamos conseguir também utilizar no processo 3-4. Só que primeiro eu vou falar o que acontece no processo de 2 para 3. Ou seja, é uma expansão com pressão constante. Então, como que nós podemos utilizar? Qual a equação que nós podemos utilizar? Como nós estamos falando em um acréscimo de calor, nós podemos utilizar a equação do calor sensível, onde, diferentemente do que nós utilizávamos no ciclo de Otto, onde nós utilizávamos o CV, aqui nós vamos utilizar o CP, porque a pressão é um processo a pressão constante, onde nós vamos utilizar a temperatura em 3, menos a temperatura T2, vezes o CP, e nós vamos obter então o calor que é inserido dentro, nesse processo de combustão. Como o processo ele acontece com a pressão constante, nós podemos relacionar a temperatura com o volume nessa forma, de uma forma linear, de acordo com aquela da equação dos gases. No processo de 3 para 4, da mesma forma que acontece de 1 para 2, onde nós temos um processo adiabático, reversível, ou seja, isoentrópico, nós vamos poder utilizar essas duas equações também para relacionar pressão, temperatura e volume. Então, as duas equações que nós temos aqui vão ser equivalentes às equações que nós utilizamos no processo de 1 para 2. Lembrando que nós só podemos utilizar essas duas equações quando nós temos processos isentrópicos, ou seja, reversíveis, certo? E do processo de 4 para 1, onde acontece a rejeição de calor, nós vamos poder utilizar uma equação parecida com essa aqui, só que em vez do processo ser a pressão constante, aqui ele vai ser com volume constante, certo? Por isso nós utilizamos o CV. Certo? E aqui agora, como eu falei anteriormente na nossa aula de ciclo de Otto, como nós estamos falando sobre processo de geração de energia, ou seja, nós estamos saindo de um processo de combustão para que nós consigamos utilizar essa energia de uma forma, nós então estamos muito interessados no rendimento desse ciclo, certo? Então, quanto maior o rendimento, de melhor forma nós estamos utilizando essa energia. Então, um rendimento maior vai estar relacionado com um funcionamento melhor do nosso motor. E como que nós definimos o rendimento dentro de um ciclo de diesel? Da mesma forma que nós utilizamos quando nós estávamos falando sobre a segunda lei da termodinâmica, aonde o rendimento ele vai ser o 1 menos o calor
o calor eliminado no nosso processo, em todo o nosso ciclo, dividido pelo calor inserido, ou seja, no processo de combustão. E aonde acontece, em qual processo dentro do nosso ciclo de diesel vai acontecer essa rejeição de calor? Ela vai acontecer aqui no estágio de 4 para 1. E aonde vai acontecer a entrada de energia no nosso ciclo? Vai ser de 2 para 3. Então, como que nós equacionamos isso para nós calcularmos o rendimento? Vai ser o CV, vai ser o que o calor rejeitado vai ser o CV vezes o T4 menos o T1, da mesma forma que eu mostrei no slide anterior, dividido pelo CP vezes o T3 menos o T2, que nada mais é do que o QQ, que é o calor inserido, que é o denominador, e o calor rejeitado, que é o numerador. Dessa forma nós calculamos o rendimento. Certo? Então aqui agora eu vou fazer um exercício que vai relacionar todas essas informações que eu passei para vocês dentro dessa aula aqui. É importante vocês frisarem, para quem já assistiu a aula de ciclo de Otto, vocês vão perceber que todos os dados denunciados eu utilizei os mesmos dados do ciclo de Otto, certo? Para que nós consigamos determinar, perceber toda a diferença que vai ter no rendimento final. E vocês vão ver que vai dar uma diferença muito interessante, certo? Então vamos dar uma lida aqui. Para quem ainda não viu, não deixe de ver depois, pode ver depois também, não tem problema. Mas agora vocês vão perceber como que nós vamos utilizar todas essas ferramentas. Então, a relação de compressão em um ciclo de padrão de ar a diesel, ela vale 10. Lembrando que essa relação de compressão, ela relaciona os volumes finais e inicial dentro do processo, certo? No início do curso de compressão, a pressão é 0,1 megapascal e a temperatura é 15 graus Celsius. Então aqui no ponto 1, nós vamos ter essa temperatura de 15 graus Celsius e a pressão de 0,1 megapascal. E ele nos fala assim que, sabendo que a transferência de calor do ar ao ar por ciclo é 1.800 kJ por quilo. Então quer dizer que aqui do ponto 2 para 3 nós vamos estar, para cada quilo de ar, nós vamos estar inserindo 1.800 kJ. Certo? E nós vamos trabalhar sempre com base na massa de ar, para que nós não tenhamos que definir a quantidade de massa de ar dentro do cilindro, dentro do nosso ciclo, certo? Então, em todos os processos, nós vamos estar utilizando propriedades extensivas, ou seja, dividido por quilo, certo? Então, o que ele está pedindo aqui para a gente? Ele está pedindo a pressão e a temperatura final em cada ciclo. Então, eu vou querer saber o valor da pressão no ponto 1, claro que já foi dado no enunciado, no ponto 2, 3 e 4. Eu aqui já vou adiantando para vocês que em todos os processos eu vou calcular o volume também, que vai auxiliar muito para a gente. Certo? E na letra B ele pede para que nós calculemos o rendimento no nosso ciclo de diesel. Então vamos parar de enrolar e vamos para o exercício. Então os dados que foram nos dados no início no enunciado foram a pressão e a temperatura no ponto inicial, a relação de compressão e o calor que é inserido em cada ciclo para a massa de ar no processo de 2 para 3. Então, o primeiro passo na letra A que nós temos que fazer é calcular o volume inicial, a partir dos dados que nós temos de pressão e temperatura. E o que nós utilizamos? Nós vamos utilizar a lei dos gases ideais. Por que nós podemos utilizar essa equação? Porque nós consideramos que o processo no ciclo de diesel ele é um padrão, ele é um ciclo ideal, certo? E nós consideramos que o ar ele é um gás ideal também, que é uma aproximação muito interessante também e uma aproximação muito utilizada também em toda a literatura. Então, para que nós calculemos o valor de V1, nós vamos utilizar o R, que é 0,287 para o ar, certo? Utilizando a temperatura e a pressão inicial. Então, nós obtemos que o volume inicial, no ponto 1, vai ser 0,827 metros cúbicos por quilo, certo? No passo 2, vai ser determinar as temperaturas, a temperatura, pressão e volume lá no ponto 2, a partir daquele processo de expansão, compressão isoentrópica que acontece, certo? Então, como esse processo ele é isoentrópico, ou seja, ele é reversível, nós podemos utilizar essa relação relacionando temperatura no ponto 1 e 2 e volume no ponto 1 e 2, juntamente com o K. O K, para o ar, nós podemos utilizar ele valendo 1,4. Em qualquer tabela termodinâmica com propriedades do ar, vocês vão conseguir, vocês vão achar esse valor. Certo? Então, fazendo isso, nós temos o valor de T1 e o V1 dividido pelo V2 vai ser essa relação de compressão, ou seja, a relação do volume maior
com o volume menor, certo? Então, sabendo que o V1 ele é maior e o V2 ele é menor, V1 dividido por V2 vai ser o valor de 10, certo? Então, utilizando toda esses cálculos, vamos ter que o 10 elevado ao K menos 1 vai ser 2,51. Então, vezes o T1, nós vamos obter que o T2 ele vai valer 723,9 Kelvin, certo? Então, obtemos o valor da temperatura no ponto 2. Então, com esse valor da temperatura, nós vamos conseguir determinar o valor da pressão no ponto 2, utilizando também essa relação para processos isentrópicos. Então, essa relação de P2, P1, V1 e V2 também é utilizada com aquela equação que eu mostrei para vocês no início da aula, certo? Então, com isso a gente faz essa conta aqui, chegamos então que o P2 ele vai valer 2,512 megapascal. Então, como nós vemos, essa pressão ela é maior do que P1, ou seja, nós temos um processo de compressão, então a pressão ela vai ser aumentada, certo? Então, da mesma forma aqui, nós vamos calcular o valor do V2, certo? Então, sabendo que o V1 dividido por V2 vai ser o valor da nossa relação de compressão, então o V2 ele vai ser 0,0827 metros cúbicos por quilo, porque nós já tínhamos aquele volume inicial. Então, obtemos o valor do volume no ponto 2, certo? Para achar a temperatura no ponto 3 e a pressão no ponto 3, nós vamos ter que utilizar a equação da transferência de calor nesse processo, ou seja, nós vamos calcular para o ponto 2 e 3, onde nós temos aquela combustão do combustível a volume constante, nós sabemos que o Q23 é dado no enunciado, nós sabemos o valor do Cp aqui para o ar, eu vou mostrar para vocês, o T3 é algo que nós queremos saber, e o T2 nós calculamos aqui no passo 2, no slide anterior. Então, com isso, nós calculamos que o T3 ele vai ser o calor inserido dividido pelo Cp mais o T2, então com isso nós vamos obter que o T3 ele vai valer 2.516,78. Vale lembrar que o Cp ele vai valer 1,004. Isso também, da mesma forma que o K, nós podemos encontrar em qualquer tabela termodinâmica para propriedades do ar. Então, sabendo que esse processo acontece a pressão constante, nós podemos relacionar a temperatura no ponto 3 e no ponto 2 com o volume do ponto 3 no ponto 2, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, o V3 ele vai ser dado como 0,287, relacionando a temperatura no ponto 3, temperatura no ponto 2 e o V2 que já haviam sido calculados anteriormente, certo? E da mesma forma que eu falei para vocês, como a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, então como nós já tínhamos calculado ela anteriormente, então a pressão no ponto 3 vai valer 2,512 megapascal, certo? Então, finalmente, aqui no passo 4 eu vou mostrar para vocês como a gente vai calcular a temperatura no ponto 4 e também a pressão no ponto 4, certo? Então, como do ponto 3 para o ponto 4 nós vamos ter uma expansão acontecendo de forma isoentrópica e também como nós sabemos que o volume no ponto 1 ele vai ser igual ao volume no ponto 4, porque o processo de 4 para 1 acontece como uma rejeição de calor acontecendo com volume constante, tudo isso vai ser utilizado para nós definirmos a temperatura e a pressão nesse ponto aqui, certo? Então, como o processo é isentrópico, nós podemos utilizar essa relação, certo? Então, utilizando também que o V4 ele vai ser igual ao V1, nós chegamos nessa relação aqui, certo? Então, utilizando o T3 que nós calculamos anteriormente, valendo 2.516,72, e utilizando os valores de V1 e de V3, nós calculamos o valor da temperatura no ponto 4, valendo 1.648,14 Kelvin. Com isso, nós podemos calcular também o valor da pressão no ponto 4. Também devido ao processo, um processo isentrópico, nós relacionamos a pressão e o volume da mesma forma que no passo 1, certo? Então, como nós já temos o valor do P3, do V1 e do V3, para calcular o P4 é só nós jogarmos aqui nessa equação e nós obtemos que o P4 ele vai valer 0,571 megapascal, certo? Então, com isso nós definimos o valor da temperatura, pressão e volume em todos os pontos do nosso processo, certo? Então, definido o passo A, na letra A, nós podemos calcular o rendimento do nosso processo aqui no nosso ciclo de diesel, certo? Então, para nós calcularmos o rendimento, nós vamos utilizar aquela equação que eu já mostrei para vocês, relacionando o calor rejeitado com o calor recebido pelo ciclo. Então, nós vamos relacionar utilizando essa equação. A partir disso, nós fazemos essa conta aqui, lembrando que o CV para o ar, ele vale 0,717, o CP é o mesmo valor que nós utilizamos anteriormente, certo? E todas as temperaturas que nós calculamos anteriormente em cada um dos passos, certo?
nós obtemos que o rendimento ele vai valer 0,458, ou seja, 45,8%. Se você voltar no exercício anterior que nós fizemos na aula do ciclo de Otto, lembrando que o link está na descrição, você vai perceber que o rendimento ele deu 60%, certo? Então nós vemos que para essas operações, mas nem sempre, o ciclo de diesel ele vai apresentar um rendimento inferior ao ciclo de Otto. Mas isso pode ser explicado porque o ciclo de diesel ele vai ser utilizado para relações de compressão maiores. E com relações de compressão maiores, nós vamos ter eficiências maiores também. Mas nós percebemos que para a mesma relação de compressão, para os mesmos dados iniciais e para o mesmo calor inserido, nós vamos perceber que o rendimento do ciclo de diesel ele é inferior ao ciclo de Otto. Mas não quer dizer que ele é inferior ou que ele não deve ser utilizado, porque ele apresenta outras vantagens em relação ao ciclo de Otto. Certo, pessoal? Era o que eu queria mostrar para vocês aqui agora. Um grande abraço e tchau, tchau. E não deixem de conferir nossas aulas. O link de diversas outras aulas, como de ciclo de Rankine e outros assuntos referentes à termodinâmica, eles vão estar aqui na descrição também e aparecendo nos cartões aqui durante a aula. Grande abraço, tchau, tchau.